Fala pessoal, bem-vindo ao podcast Entenda, um espaço onde fé, conhecimento e experiência se encontram para falar de conceitos, de princípios, tudo voltado para um desenvolvimento realmente do meu eu, do meu ser, né? Tanto na vida pessoal, profissional e espiritual. Então estamos aqui hoje com imensa alegria recebendo o gênio da arquitetura, Fabiano Hayazaki, meu amigo. Muito bom ter você aqui no primeiro podcast com a gente. E também o pastor Éder Batista, meu tio querido, amado. Também um imenso prazer te receber aqui com a gente. Dando início à primeira temporada do podcast Entenda, onde falaremos de princípios. Tá? E no dia de hoje, o primeiro episódio, vamos falar de gratidão. Então, por favor, deixo a palavra para vocês, meus convidados, e vamos começar esse primeiro Entenda. É uma satisfação, uma alegria. Paulo Henrique Canevaroli, também nosso querido amigo engenheiro, o gênio, né, Fabiano, que está conosco aqui. Hoje nós estamos iniciando um projeto tão abrangente que é o Entenda, que eu tenho certeza ele vem para coroar a todos que deste podcast vão ter a oportunidade de conhecer a transformação tão profunda na vida de qualquer ser humano, que é o sentimento da gratidão. A gratidão que daqui a pouco ela será falada para todos vocês, e nós nos sentimos orgulhosos por estar aqui com você, com o nosso querido amigo Fabiano do nosso lado. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso a partir deste momento. É o primeiro de centenas e milhares que estão para chegar por aí. Que alegria, pastor. Muito bom. Fala, gênio, a palavra está contigo. Quem é o Fabiano Hayazaki? Se apresenta para os nossos ouvintes. E também vamos começar a falar um pouquinho da gratidão. Bom, excelente tarde a todos. Obrigado, meu querido amigo Paulo, que carinhosamente me chama de gênio. Não sei aonde você tirou isso, mas eu acredito que você já falou várias vezes, e acredito em você, por me chamar de gênio, porque eu sou um artista, né? Eu sou um artista arquiteto que gosta de criar, e por receber um elogio desse, eu fico muito lisonjeado. Ainda mais vindo de um amigo de longa data, né? Muitos anos, dezenas de anos, não vamos falar todos os anos aqui, senão nós vamos entregar nossa idade, mas é um carinho muito grande. Você é o único que começou a me apelidar com esse carinhoso, né, elogio. Para mim é uma grande satisfação, e devolvo isso a você, né? O gênio é você, por tantos ensinamentos de longa data, essa amizade sincera, que começamos com o trabalho, né? Eu indiquei vocês para fazer obras para meus clientes, e de lá não paramos mais, e houve essa troca. Na vida existe essa troca, a troca de se doar, de fazer o bem. E você sempre veio fazendo bem para mim, sem nunca pedir nada em troca. E vice-versa. Então eu também. Você vê quantos anos nós estamos juntos, e agora, nos nossos novos negócios,
até sócios somos, até parceiros somos. Isto, né, simboliza e prova que essa união deu certo. Né? A união, ganhar dinheiro é bom, mas não é o importante. O mais importante é o ser humano Paulo, o ser humano Fabiano, e que honra estar aqui ao lado, né, do pastor Éder, né, que está abençoando. Poxa vida, primeiro episódio, eu ter sido convidado para ser o primeiro. Aquele ditado, primeiro a gente nunca esquece. Verdade. Então, estar aqui, ser escolhido, né, do Paulo, do lado do pastor Éder, né, que, meu Deus, que honra estar aqui. Porque eu? Tinham tantos outros gênios para estar aqui, mas por que eu? Porque tinha que ser. Tenho certeza que isso, né, essa amizade, esse convite, esse prestígio que você me permite aqui, né, Paulo, é com certeza graças a Deus, Sim. mas principalmente graças à nossa amizade que é verdadeira. Então, levarei isso para o resto da minha vida por ter sido o primeiro de tantos outros, né, nesse projeto maravilhoso que se chama Entenda, e eu que venho de uma família muito simples, muito humilde, né, batalhei a vida toda, né, sempre buscando o ser e nunca o ter. Por isso que eu tenho certeza que eu conquistei, né, em você essa verdadeira importância do significado da palavra ser humano, ser mais gentil, ser mais amoroso, ser uma pessoa que valoriza, né, a outra de verdade. E desde quando a gente conheceu os valores meus, os seus, são os mesmos. Né? E isso é o que mais vale, porque a vida é muito breve. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se estaremos nesse planeta ainda, e nunca sabemos o dia. Né? O importante que eu aprendi, e eu tenho certeza, durante toda essa vida e a nossa convivência, é o viver hoje. Então, viva esse momento como hoje, né? Como se fosse, né, sempre o primeiro e o último de todos, porque é somente assim que a gente dá mais valor para cada segundo que Deus permite nos dar na nossa vida. E se Ele permitiu estar aqui, é porque, com certeza, nós temos muito, né, o que aprender, ensinar e compartilhar com as pessoas, e partilhar num momento como esse. Então, venho de uma família super humilde. Com 9 anos eu desenhei a primeira casa. Eu não tinha onde morar, morava numa casa de fundos, onde uma noite minha mãe e meu pai, chorando, falaram para mim e para os meus irmãos: a partir do mês que vem, a gente não tem aonde morar. Nós seremos despejados da casa alugada. E aí eu disse: por quê? Porque não temos dinheiro para pagar o aluguel. Uma casa de 3 cômodos, sem forro, quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Essa casa existe ali na Vila Elvira, próxima a Murchi de Once. E ali nós passamos momentos muito difíceis. E naquela noite, que minha mãe estava desabando a chorar e meu pai não sabia o que fazer, sem dinheiro, eu tive minha primeira grande ideia. Que eu tenho certeza ali nasceu o arquiteto Fabiano Hayazaki, que nem imaginava ser. Eu falei: eu preciso ajudá-los. O que eu vou fazer? Com 9 anos de idade, sem dinheiro, sem trabalho, mas eu tinha ali, nasceu o ser humano Fabiano, e eu tenho certeza o arquiteto. Eu peguei um papel como esse, um lápis, e desenhei uma casa em perspectiva. Levei na sala e entreguei para os meus pais e disse assim: pai, mãe, essa vai ser a nossa casa, que nós vamos morar. Fiquem tranquilos que nós teremos aonde morar. Minha mãe desabou a chorar, meu pai também, e a partir daquele momento, daquele dia, né, Deus estava me permitindo esse dom que eu tenho de criar. De lá até hoje, o que eu mais sei fazer, ou pouco que eu sei fazer, é criar, é projetar à mão. Fomos despejados da casa, fomos morar no fundo do clube japonês daqui da cidade, como caseiros. Foi um dos momentos mais difíceis, preconceituosos, aonde a gente pôde ver na própria pele o quanto as pessoas são materialistas e ninguém queria chegar perto de nós, porque era o caseiro do clube. Ali eu aprendi que eu queria ser alguém importante para a vida das pessoas. E eu não queria ter dinheiro, porque como eu não tinha nada para oferecer financeiramente, ninguém queria a minha amizade. Então, naquele momento eu pensava: eu vou ser alguém importante, eu vou ser alguém e não ter dinheiro. Porque as pessoas só querem amizade de quem tem dinheiro. Como eu não tenho nada para oferecer, eu não quero ter dinheiro quando eu crescer. Eu só quero ser alguém. E isso eu persisti e lutei durante toda a minha vida. Né? E graças, né, a Deus,
Eu nasci numa família católica, minha mãe ia ser freira, sou católico, apostólico romano, sempre fui na igreja, minha mãe sempre obrigou a ir. No começo eu ia porque era filho, né? E aí, numa certa época da minha vida, eu me afastei da igreja, na minha adolescência, porque minha mãe dizia assim, reza com fé que Deus vai dar uma casa, reza com fé que Deus vai dar um lar para nós. Isso não acontecia. Até que um dia eu falei para minha mãe, mãe, Deus não gosta de nós. Ela me bateu com toda a razão. Uma criança, né? E eu não sabia o que eu estava falando, que eu era uma criança. Hoje eu entendo. Aí ela, como você pode falar isso, né? Um pecado. Eu falei, eu sei, mãe, mas a senhora fala para rezar com tanta fé. E a gente reza, mas ele não dá nada para nós. Vivemos na pobreza, na tristeza. E olha a mente de uma criança. E anos depois, muitos anos depois, Deus me trouxe a prosperidade, a fama, o prestígio, o reconhecimento, como o ser humano, arquiteto Fabiano, que hoje, graças a Deus, quem sou eu para falar de mim, né? Mais o Paulo falar do que eu, a gente conseguiu vencer na vida, conseguir realizar o nosso sonho, ter uma casa maravilhosa, e hoje olha o destino, projeto casas, mansões, casas populares, não para quem eu quero, e sim para quem eu sou escolhido. Então, projeto de casas populares a mansões para as pessoas mais poderosas, importantes, jogadores famosos, empresas de bilionários, fazendo projetos de urbanismo para tantas empresas que me desejaram e me desejam. Isto é a maior vitória que eu consegui alcançar na minha vida. Não foi o dinheiro que eu conquistei até então, né? E sim o ser humano querido, desejado, chamado de gênio, né, por um outro gênio. Então é assim que eu resumo a minha história. E volto depois, com 21 anos, quando eu ia me casar com a minha esposa, no dia 30 de agosto, tá chegando meu aniversário, e no dia 30 de agosto ia ser o casamento. No dia 29, meu sogro faleceu. No dia 30, foi o enterro e o velório dele. No dia do meu aniversário, do meu casamento. Ali, eu perguntei para Deus, por que você está fazendo isso na minha vida? Está tirando a pessoa que minha esposa mais ama, que eu gosto muito, que me apoiou, não deixou eu parar os estudos, e ele está partindo justo no dia do meu aniversário, do meu casamento. Por que isso? Por que o Senhor não me levou junto? E aí veio a resposta. Eu poderia ter desabado, mas nesse momento Deus veio na minha mente, no meu coração e disse, a vida é assim. Ele teve que partir hoje, num dia muito especial, o mais especial da sua vida. Seu aniversário e o seu casamento. Não teve casamento, estava tudo pronto, a festa. Teve o almoço do velório do meu sogro, que prometeu que estaria lá a qualquer momento, de qualquer jeito. Ele disse que nem que for de cadeira de roda eu iria, mas ele não foi. Ele foi no caixão, no local do casamento que ia ser na casa dela no sítio. E aquilo para mim me marcou muito, porque naquele momento que eu pedi com tanta fé a resposta, que eu nunca tinha encontrado a resposta quando criança, veio a resposta. E aí me tranquilizou. A tempestade que eu havia visto se tornou num dia ensolarado, feliz, consciente de que a vida é assim. A partir daquele dia veio uma força tão grande, um entusiasmo dentro de mim, que eu disse para mim mesmo, agora eu entendi o seu recado. Então, eu vou me transformar em um ser humano de verdade. E eu serei, o pai entrega a filha para mim, e eu serei, né, o homem dessa família. E hoje eu tenho a grande honra de dizer que eu ajudo toda a família dela, a minha mãe, os irmãos, os meus irmãos. E a gente se tornou referência na família. E isso para mim eu falo com o maior orgulho. Então, esse é o Fabiano. Ô, Gênio, que história, né? Para quem conhece o Fabiano só dos holofotes, né? Só daquilo que ele entrega com a genialidade da arquitetura, que o que a gente pode falar é que você transforma o mundo mais belo, né? As suas curvas, as artes que você monta, traz alegria às nossas vistas, né? E sem dúvida, para quem usufrui desses projetos,
né, o bem-estar que realmente você consegue transferir do papel para a realidade, para o físico. E ouvir essa história é muito marcante, é muito forte, e vem de encontro ao que a gente está falando hoje sobre gratidão, né? Você entendeu essa questão realmente do seu sogro, e hoje você é grato a toda a família por aquilo que o seu sogro foi para você, né? Então, que bacana. Muito obrigado por contar isso para a gente, essa experiência maravilhosa. Acabamos de falar no primeiro bloco com o arquiteto, o gênio Fabiano Rezac, e agora vamos ouvir um pouquinho do Pastor Éder, um pouquinho da sua história, e o que você tem para trazer para a gente referente à gratidão neste momento, nesse primeiro podcast. Verdadeiramente, quando a gente ouve, né, a história das pessoas, a gente se impacta e até se comove, porque cada um tem imprimida a sua história do dia a dia da sua vida, e Fabiano mostra aquilo que a vivência da sua vida trouxe a ele, o crescimento ao ponto onde ele chegou. Nós podemos dizer que, como gratidão, a gente entende que a palavra ela vem justamente do hebraico, né? A palavra gratidão, ela é a palavra que diz Torah Rabá, que significa para todos nós aquilo que é de muita satisfação. Ou podemos dizer, é muito obrigado. Muito obrigado pelo favor. O favor que nós recebemos diariamente da vida não é um favor por merecimento. Aliás, nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que é imerecido que recebemos, mas é um favor, é um amor devotado de Deus a todos nós. E essa gratidão, ela expressa para todos nós dos acontecimentos que virão na nossa vida. O diário da vida vai nos promover tudo aquilo que nós semeamos. O poder da semeadura trará na frente todos os frutos que queremos colher. O fruto da gratidão é aquilo que fazemos de bem, é aquilo que fazemos de melhor. Aí vamos pegar um pouco da deixa, né, do Fabiano, quando ele disse para sua mãe, fique tranquila porque nós teremos a nossa casa. Olha que bem, o bem que pode mudar a história de um lar, de uma casa, de um pai, de uma mãe, de um filho, né? De um lar inteiro que transforma. Quem não quer ter a sua família unida, a sua família feliz? E por isso a gratidão ela fortalece, a gratidão une, a gratidão ela faz com que nós possamos ser cada dia mais unificados numa célula, né? Eu procuro sempre dizer que é como o ferreiro que pega o ferro bruto e forja ele fogo, martelo e água. Fogo, martelo e água. O fogo aquece, a água une as moléculas e o martelo faz com que tenha solidificação. A solidificação de uma família, ela vem justamente através disso, de todo o bem que a família realiza um pelo outro. E nós acreditamos que aqueles que querem ter a preferência da transformação, ele vai produzir. A gratidão nos faz produzir. Semeia-se, nasce, colhe e participamos. E hoje nós estamos aqui para participar disso, do melhor de Deus na nossa vida. E o melhor de Deus está acontecendo. Está acontecendo na minha, está acontecendo na sua, na dele e de outros que estão nos ouvindo hoje, que às vezes não são gratos por tudo que de bom Deus tem feito por eles, né? E Deus tem feito muitas coisas boas a cada um de nós. Éder é um menino que nasceu em 1967, na cidade de São Paulo, Alto da Mooca, filho de Eurípides Batista, que mando meu beijo muito grande para ele, Maria Ferreira Batista, e dali, em 1967, ainda tendo um pai que é ministro do Evangelho também, há 66 anos, ministro do Evangelho, sai pelo mundo afora para desbravar, ainda no braço de um pai, né? Sai para Joinville, Uruguaiana, Rio Grande do Sul,
Vitória do Espírito Santo, Araçatuba, Assis, indo para Olímpia, indo para Itu, indo para Cruzeiro, São Paulo, realizando a grandeza e uma obra edificante naquilo que corresponde a transformar a vida de pessoas. E transformar a vida de pessoas é esse processo, né? O processo que eu acabei de falar, de solidificar crescimento, de mudar vidas, histórias. Como o Fabiano muda pela arquitetura a história de vidas, nós mudamos a arquitetura de dentro para fora, que é da alma e do coração, e do pensamento de pessoas negativas, tristes, angustiadas, deprimidas. E nós estamos aí ajudando a mudar famílias de uma forma especial, com o sentimento total de fazer com que o processo, que é o processo Todá Rabá, que significa na etimologia aramaica, completar o coração vazio de alegria para poder dizer muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Amém. Coisa linda, gostoso de ouvir, né? Também, mais uma vez, assim, para quem nos ouve, né? Para quem está aqui com a gente, falar um pouquinho também do professor Paulo, né? Do Paulo Canevaroli, como é o primeiro episódio, e falar da gratidão. Antes de mais nada, eu quero falar também que a minha gratidão a essas duas pessoas na mesa, ela é inesgotável, incansável. Primeiro, um tio que me acolheu desde o meu primeiro momento de vida, e hoje eu sou grato primeiramente a Deus e depois a ele, a minha mãe, que por volta de 2 a 3 anos de idade eu tinha uma doença terminal, né? Vou usar esse termo, uma doença terminal, e pela fé, tanto da minha mãe quanto do pastor Éder, eu fui apresentado a Deus e eu fui curado naquele dia, e sem dúvida eu estou aqui hoje grato a este homem que foi precursor, né, de quem eu sou hoje, e também meu pai na fé que me batizou e tem caminhado comigo até então como meu ponto de referência espiritual, sem dúvida alguma. E o Fabiano, que sem dúvida uma inspiração, né? Nas minhas primeiras caminhadas como engenheiro civil, sem dúvida alguma foi marcante demais aquela apresentação do Deado, onde você fez toda a diferença, né? Isso a gente está falando de aproximadamente 13 anos, né? E a gente soube ali que tinha um espelho para a gente olhar como referência de profissionalismo, como referência de galgar coisas maiores, e realmente o Fabiano ele traz tudo isso, e a minha gratidão de ser hoje, do mesmo jeito que você falou, seu parceiro, seu sócio, uma inspiração para todo mundo, sem dúvida alguma. Fabiano, estamos aí. Então, falar um pouquinho de gratidão, né? Vamos trazer agora um pouquinho da alegria na mesa, né? Porque não tem como a gente não falar de gratidão se não for dessa maneira, né? Coisas básicas, coisas simples do dia a dia. O que vocês têm para falar, né, para os nossos ouvintes, para conseguir frutificar esse princípio, esse sentimento tão importante nas nossas vidas, que é a gratidão? Podemos começar a falar daquilo que um dia um grande apóstolo de Jesus, o apóstolo Paulo, né? Eu entendo ele que ele sintetizou em pequenas palavras, poucas palavras, o que é uma gratidão. Ele fala assim: em tudo dai graças, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Então ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O que prevalece não é só a nossa vontade. Aliás, Fabiano, a gente aprende isso, né? Na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra
como nos céus. Eu acho que a nossa vontade, ela vem secundária, porque nós buscamos de Deus um favor, para que primeiro seja a vontade dele na nossa vida e assim ele satisfaça o desejo do nosso coração. E quando ele satisfaz o desejo do nosso coração, é porque a gente fez o bem para aqueles que estão à nossa volta, né? O que seria a nossa vida sem auxiliar outros? Eu entendo que Deus nos abençoa para a gente poder abençoar quem está perto da gente. Sim. Porque seríamos muito orgulhosos e egoístas, né? Egocêntricos. Querer só para nós. Vamos pegar a deixa de novo do Fabiano? Vamos lá? Mãe, não é só para mim, é para todos nós, né? Ainda teremos a nossa casa, o nosso lugar, onde abriga todo mundo. A casa é o lugar onde abriga todo mundo. E que bom quando estamos juntos, e que bom quando compartilhamos, né, das nossas experiências, e somos canal, como você falou, um canal de bênção para outras pessoas. E isso transforma o ambiente de qualquer um, o coração de qualquer pessoa. Por isso que a gente tem que ser grato, dar graças a Deus em tudo. Só nos momentos bons? Não, momentos ruins também. Ele passou um momento ruim, eu também passei, você já passou. Você lá desde menino, lá que vem estudando, de ilha solteira, lutando, superando suas fases difíceis, suas dificuldades, para chegar hoje a ser um professor tão bem conceituado, né? Vencedor em todas as etapas da sua vida. Olha aí o que promoveu a mudança. Tudo isso é como você diz, é agradecer. Em tudo é graça. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. E ainda mais o que Ele fará. Porque eu entendo que a obra não está completa. Tem começo, meio e fim. E o final, Fabiano, professor Paulo, é bem melhor do que o começo. Você pode ter certeza disso. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é que traz a nossa fé, né? De acreditar realmente que Deus está sempre à frente das nossas coisas e basta a gente acreditar, né? E aí a gente sempre fala, né? Como que a gente consegue, né, promover a gratidão ou demonstrar a gratidão ou mostrar para as pessoas a nossa gratidão a elas, né? Qual é o caminho, né? Então eu vejo que é muito simples, né? Desde acordar, agradecer a Deus por mais um dia, né, que a gente levanta, agradecer pelo pão sobre a mesa, agradecer pelas lutas, como o senhor falou, pastor Hélio. As lutas são importantes porque elas que nos traz crescimento, Nos amadurece, né? nos forja. Davi não seria rei como foi se não tivesse enfrentado um leão, um urso, um gigante, né? E ele se tornou o maior rei, talvez, da história da humanidade. Então isso traz para a gente consolo quando a gente está passando por um momento difícil, né? E acreditando sempre que na frente, né, a gente vai conquistar, porque Deus sempre tem um propósito em nossas vidas, né? E isso é muito importante. Assim como a frase que nós deixamos para você na caneca, Fabiana, quem te trouxe aqui foi Jesus, não foi eu e nem foi o pastor Hélio, né? Então a gente acredita que coisas boas estão por vir, né, sempre, e vamos continuar. Bom, quero trazer para você, Fabiano, a palavra agora, para você falar como que você, no seu dia a dia, você demonstra essa gratidão, né? Como que você mostra isso para os seus colaboradores, sem dizer que eu adoro quando eu chego. Excelente dia, doutor! E aí vem toda a família Hayazaki, que é assim que a gente chama, todos eles naquele sorriso, naquela alegria, nos recebendo, demonstrando realmente, só no olhar, a gratidão que é trabalhar junto com esse gênio da arquitetura. Bom, mais uma vez, obrigado, né? Eu que comecei trazendo, não só em palavras, né? Você vai ver a minha frase, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. E não basta só comunicar, mas precisa ser, agir, né? Porque muitos falam, poucos fazem. Então, eu sou do fazer, né? Eu que venho de uma família japonesa, como o pastor disse, meus pais, eles saíram
do Japão, fugindo da guerra, meus avós, perdão. Meu avô materno saiu de Hiroshima. Ele veio antes da bomba. Se ele não viesse, talvez não estaria aqui nessa mesa, né? Talvez eu não existiria. E os antepassados do meu avô eram samurais. Ou seja, para quem sabe o significado, né, são uma das raças mais resilientes do mundo. O samurai sempre deu a própria vida pelo outro. O japonês é assim. Ele é muito patriota, ele é muito na sua própria educação, né, no seu respeito ao próximo. Quem vai ao Japão conhece a cultura e vive realmente, convive com japoneses legítimos, né? Meus avós vieram de lá e eu aprendi com eles, com meus pais, primeiro respeito. Então, para mim nunca vai ser um bom dia, vai ser um excelente dia, porque o excelente é melhor do que o bom. O bom é normal, é comum. Então, a excelência, né, fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Se eu fosse mais uma pessoa mediana, né, com certeza talvez não estaria nem nessa mesa e jamais teria sido chamado de gênio por você. Então, eu sou escolhido por milhares de clientes que já me escolheu, mais de 2.500 clientes que me escolheram, desejaram, me contrataram para ser o arquiteto da vida deles, né, para ser o arquiteto que ia criar o melhor lugar do mundo, muitas casas, outros residências, apartamentos, prédios comerciais, condomínios, seja lá o que for. Né? Independente disso, eu sempre aceitei o desafio, eu nunca escolhi um cliente, eu sempre fui o escolhido. Assim como, né, Deus nos escolheu, como realmente você disse, tem razão. Essa frase é incrível. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, poxa, emocionante. Né? Foi Jesus que me trouxe aqui, com certeza. Tenho essa ciência, né? Agradeço sempre, como comecei agradecendo aqui a Deus, mas não adianta você também não fazer sua parte. E é isso que eu sempre fiz. Mesmo passando por tanta dificuldade na minha vida, eu poderia ter sido igual a todos. Desistido, entrado em depressão, entrado num vício e desanimado. Olha, tantos momentos da minha vida de negativos que a maioria desiste. Mas eu, como um filho, neto, bisneto, tataraneto de um samurai, eu nunca vou desistir. Um samurai nunca desiste. É na guerra que você prova quem você realmente é. É naquele momento que você mais precisa, seus pais, todos precisam, que você tem que estar ao lado. Não é só nos momentos bons, nos momentos fáceis da vida. Aí é fácil para qualquer um. Quero ver quem vai estar ao seu lado quando você estiver no fundo do poço. Quando meus pais e minha família estavam no fundo do poço, praticamente ninguém ajudou. Ninguém estendeu a mão. E Deus me deu a oportunidade de ter o dom aos 9 anos e projetar a primeira casa da minha vida. E hoje são milhares de casas, de projetos que a gente inclusive faz juntos, que é onde eu levo, né, o legado que eu quero deixar, né, a qualidade de vida, levar para as pessoas, independente de classe social. Eu faço uma arquitetura, né, para todos. Não escolho o cliente que tem dinheiro ou deixa de ter. Eu sou escolhido. A prova é fazer casas populares, de casas populares a mansões para bilionários e trilhardários, que é o que eu faço hoje em dia. Então, é isso que me move. Poder levar a qualidade de vida para qualquer classe social, né? Principalmente aqueles que não têm oportunidade, né? Não teve tanta oportunidade da vida como eu não tive, minha família não teve. Então, esse é o meu legado, em poder ajudar e servir. Por isso, ser excelente. Começar o dia com um excelente dia, uma excelente tarde. E como você sabe, já vive lá conosco, no meu escritório. Eu ensino isso todos os dias, né, aos meus colaboradores, às minhas filhas. Aquilo que eu aprendi na minha cultura. Isso não aprende na faculdade, né, na minha vivência. E a cultura japonesa traz muito disso, né, do respeito ao próximo, né, da valorização das pessoas mais experientes. Ela, sim, lá no Japão é valorizado o sobrenome. Por quê? Valorizando o sobrenome, você valoriza os seus antepassados. Lá existe o grande respeito aos mais experientes. E eu cresci a minha vida toda no clube japonês, meus melhores amigos tinham 80, 90, 110 anos. Os meninos da minha idade não queriam minha amizade, porque eu não tinha nada para oferecer a eles, que é o dinheiro. Hoje se vê essas gerações ostentando o ter,
né, ligadas ao bem material. E aí o primeiro probleminha da vida desiste. Entra em depressão. A doença do século, a depressão é coisa de cabeça vazia, de pessoas vazias de Deus, né, de Jesus, Espírito Santo, e que só pensam no bem material. E quem só tem o bem material não tem nada, só tem o vazio, porque daqui não se chega com nada e não se leva nada, né? Então, as pessoas, eu aprendi na extrema pobreza da minha família que o ser era mais importante. E eu sempre fui feliz com pouco e agora com muito. E se tiver de novo tirar os bens materiais, continuarei sendo feliz do mesmo jeito que eu sempre fui. Então, buscar o ser, né, é o que me torna grato, agradecer, né? Eu estava numa roda com o dono da Artefato, uma das maiores empresas de móveis do mundo, é brasileira. Eles estavam em Milão, no Lago de Garda, e tinham 10 pessoas na mesa. Quando eu chego, o assunto era eu. O normal é que você acha que estavam falando mal de você. 99% das mesas estão reclamando, julgando as pessoas. E nesse momento eles estavam me julgando, só que pelo lado positivo. E aí eu chego e pergunto: vocês estavam falando de mim porque eu ouvi meu nome? O que vocês estavam falando mal de mim? Muito pelo contrário, Pedro disse. Estávamos te elogiando. E tinha 9 arquitetos na mesa, concorrentes meus. E uma delas disse assim: Fabiano, a gente estava te elogiando, porque você é o ser humano que nós da mesa conhecemos, mais grato que nós conhecemos. Eu comecei a chorar, juro, lá no Lago de Garda, lá na Itália. Falei: nossa, jura? Sim. Você, o seu jeito de ser, você sempre está agradecendo, sempre está feliz com a vida, sempre está sorrindo, sempre transmite essa comunicação da excelência, da felicidade. E quando você também posta nas suas redes sociais, sempre você escreve: obrigado a Deus por mais um dia, né? Obrigado a Deus, né, pela vida. Eu sempre estou agradecendo. E aí o Pedro vem e faz um post, né, o dono dessa grande empresa, tecendo esses elogios para mim. Fabiano é a pessoa mais grata, mais feliz, mais de bem com a vida, valoriza a família, respeita todos os parceiros, defende, e é um amigo que todos nós gostamos. Isso foi um dos maiores troféus que eu já conquistei na minha vida, porque é o reconhecimento de que você, vindo de uma pessoa de tamanha importância dessa, de uma das maiores empresas das Américas, de imobiliário, que já viveu o que viveu, conhece todos os profissionais do meio, fazer um elogio desse, isso é um mero reconhecimento que vale muito mais de tudo que eu já conquistei materialmente na minha vida. E aí a gente prova que eu estou no caminho certo da gratidão. Então, e é isso que vale na vida, né? O legado que você deixa, né? Principalmente aos colaboradores, que a maioria entra lá não sabe o significado da palavra perdão, o significado da palavra gratidão, o significado da palavra muito obrigado. E a todo momento eu faço isso. E eu sou grato desde lá de trás, como o nosso primeiro cliente, que eu indiquei para vocês, que é o Marcelo Bordon, um ser humano de Cristo, primeiro jogador famoso, que semana passada reencontrei ele. Bordon, você já está convidado para vir ao podcast. Será viu? o próximo, hein? Será o próximo. Com certeza ele virá, ainda mais por esse tema incrível que você começa falando, né, tendo Deus, Jesus, né, como os princípios básicos da nossa vida e da nossa vivência. E ele fala: você foi a única pessoa que me agradeceu, me elogiou e me homenageou em vida. Eu homenageei ele em São Paulo, né, num momento que ele não esperava. Então a homenagem tem que se fazer em vida e não depois que a pessoa parte. Então é uma coisa que eu aprendi com o japonês, com a cultura japonesa. Então, homenageie a pessoa que está ao seu lado hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. E isso eu tenho a certeza de que as pessoas, seres humanos de verdade, do bem, me valorizam, gostam e amam a mim, porque eu sei ser grato, né? Em vida e não depois. E não ser grato só depois que você precisa daquela pessoa por algum motivo. Eu sou grato eternamente. A todo momento eu estou agradecendo. E isso vale como experiência de vida, porque a gratidão gera resultado. Está aqui, uma gratidão entre nós aqui. Né? Tem tantos arquitetos no mundo. Por que você me convidou para ser seu parceiro dos projetos?
né, até sócio, e hoje aqui abrindo esse programa. Com certeza, porque essa gratidão ela foi tocada aí no seu coração, né, como você começou um excelente momento como esse. Sem dúvida, Fabiano. E assim, você diz tudo, e eu destaquei, fiz uma pincelada no momento que você falou, né, que a questão de ter e ser. Eu trago uma reflexão de um livro que eu li recentemente, muito bom, já deixo, recomendo aqui com todas as palavras. Se vocês não leram, eu dei de presente recentemente também para o meu pastor, o pastor Richard Fernandes, da Lagoinha de Rio Preto, e é o livro A Vida com Propósitos, do Rick Warren, tá? Maravilhoso esse livro. E ele fala assim, reparem, quando a pessoa está num hospital, chegando no momento da partida dela realmente, reparem o que acontece. Nos últimos momentos da vida dela, o que ela pede? O que ela pede? Ela pede os familiares, os entes mais queridos, para que estejam do lado dela no momento, né, do seu leito de morte, e realmente ele não pede os títulos, os prêmios, a conta bancária, as joias, não pede nada disso. Ele pede somente as pessoas. Então, esse é o maior bem. Estar com essas duas pessoas hoje na mesa me traz muita alegria ao coração e muita gratidão por vocês terem comprado essa ideia comigo. E sem dúvida alguma, nós vamos impactar muitas vidas, pode ter certeza, em nome de Jesus, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, passa a bola para o pastor Éder, né? Com sua, vou usar o termo, né? Com sua fé, com a sua esperança e com a sua palavra para nos dar, né, mais um pouquinho para a gente poder encerrar esse podcast, que foi maravilhoso até então. Diante dos impactos, né, e transformações daquilo que tanto Fabiano e você têm demonstrado no caminhar da vida de vocês, Jesus ele mostra para todos nós também o que é importante, o que nós trazemos para as outras pessoas, a mudança de vida. Porque não há gratidão se eu não sentir que eu fui mudado por alguma coisa. A história de alguém, a vivência de alguém, a palavra de alguém, o abraço de alguém, o sorriso de alguém, o ombro de alguém, muitas vezes faz a diferença na vida da gente. Às vezes um abraço vale mais do que 1000 palavras, não é? Às vezes a liberação de uma palavra vale muito mais do que qualquer tesouro do mundo. E um dia, Jesus ele atravessou no caminho com 10 pessoas e elas eram totalmente leprosas, condenadas pela vida para morrer. E em um tempo que não havia medicina, não havia tecnologia, não havia remédios, não havia nada para eles, a não ser aguardar a partida, a morte. Porém, quando de repente Jesus está vindo pelo mesmo caminho deles, e eles, a uma distância de Jesus, os 10 leprosos, alguém grita: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E se podes, purifica-nos. E Jesus de longe estende a mão e diz a todos eles: sejam limpos. E naquele momento em que Jesus libera uma palavra, todos eles tiveram a pele totalmente purificada e limpa. E Jesus diz a eles: vão e se apresentem ao sacerdote, a qual vocês devem ir até ele, para que ele veja a limpeza dos seus corpos, e assim possam declarar: verdadeiramente sois limpos. Ou seja, quando 2 concordam acerca de algo aqui na terra, lá no céu é concordado. E de repente, depois de 10 serem limpos, um só volta para agradecer. São poucos hoje em dia que querem agradecer algum carinho, algum favor, alguma atenção, alguma obra realizada, feita. Não que a gente quer que isso aconteça, não é? Ninguém está esperando isso, porque abençoar não é esperar de volta. Quem libera, está liberado. Sem dúvida. Você não está esperando o
o retorno que alguém venha dizer para você, muito obrigado. Não, não é isso. Nem Jesus esperava, porém um voltou. Aí Jesus olha para eles para ele, o que voltou limpo, e diz: não foram 10 a qual eu curei? Aonde estão o restante, os 9? Aí ele diz: Senhor, não sei, mas só eu voltei para te agradecer. E a transformação da mudança dele, a Bíblia fala que ele seguiu a Jesus. Toda pessoa que é grata jamais se esquece do que Deus fez por ela, pelo resto da vida. Então ele sempre vai estar seguindo aquele que fez o bem por ele. Então, hoje, nós estamos aqui trocando experiências, e eu sei que quem está do outro lado lá precisa entender isso, que a gratidão nos faz retornar, para abraçar, para se alegrar, e para juntos comemorarmos de uma forma festiva, como aconteceu com você, com seus amigos. Olha lá, você achou que eles estavam falando de você. Não, não mal, mas estavam falando bem, pelo teu trabalho, pelo teu otimismo, pela tua coragem, pela sua determinação, né? E todos estavam exaltando aquilo que você representa para eles. Uma pessoa que faz impacto na vida deles. Sim. A gratidão traz transformação e impacto. Sem dúvida. Né? Bom, e partindo para a finalização, chegou o momento da gente entregar as lembranças aqui do nosso podcast aos nossos ilustres convidados, queridos e amados por nós. Então, eu vou deixar uma lembrancinha em nome do Entenda. Opa, obrigado. Uma lembrancinha em nome do Entenda. Muito obrigado, professor Fique Paulo. Fique à vontade. Pode abrir, vamos abrir. Nós também. No Japão não abre, no Brasil, eu sou brasileiro. Do Grupo NKN também, uma lembrancinha do Grupo NKN para vocês. Bom, muito bom. Olha aí. E aqui, Legal. né, já partindo para esse encerramento, vamos receber tanto uma caneca, Sim, que traz o símbolo do Entenda, sim. onde demonstra realmente aquilo que a gente quer trazer, que debaixo da tenda de Cristo, né, a imagem representada aqui, Sim. e também a mensagem da cruz, que o T do Entenda representa, né, que é onde a gente nos inspira e a cada dia tem mais gratidão a Ele por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Então, agora eu vou trazer aqui, transcrito, a mensagem de vocês, tá? A frase que cada um fez referente à gratidão. Tá? Eu começo, peço a liberdade aos convidados. Sim. Tá? Para começar com a minha frase. A gratidão é como o sol. Sem ela, o coração humano, como uma planta, não cresce, não floresce e nem frutifica. Verdade. Que todos vocês que estão nos ouvindo, que nasce esse sol, se ainda não nasceu na vida de vocês, que é a gratidão. Bom, agora eu vou passar para o Fabiano Rezac, gênio da arquitetura, expressar a sua frase. Bom, minha frase que ficou muito famosa, que eu sempre falo, né, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional, que a comunicação eficaz gera a paz. Quem nos ensinou, né, esse significado tão importante? O maior líder de todos, né? Jesus, há mais de 2025 anos, nos ensina que a comunicação, né, quando ela vem eficaz, o que significa para mim? É a comunicação verdadeira do ser, o ser humano. Comunicação com amor, com verdade, de caráter, né? Às vezes o silêncio é uma comunicação eficaz, né? A sua postura, o seu olhar, né? Um gesto seu é uma comunicação que pode gerar coisas positivas como negativas. E toda comunicação eficaz, né? Que é a questão da confiança, é comunicar com o outro, não só com palavras, mas com atitudes. É muito ampla essa frase. Ela vai gerar a paz. Né? Por que em momentos que a gente está vivendo aí de guerra, né, o ego, né, o egocentrismo das pessoas, do poder de querer mais, o ter, né, e onde as pessoas se perdem, e aí gera guerra. Porque um quer ter mais razão do que o outro. E quando a gente entende, né, o que Deus, Jesus, nos ensinou e nos ensina,
que através do amor, falta amor para as pessoas. O amor que ele nos amou, né? Olha o que ele fez por nós e faz até hoje. É só o amor que gera paz. Então, é com amor que a gente vai educar as pessoas a serem mais felizes, né? É com amor de verdade, o significado real, que as pessoas vão deixar de lado o bem material e viver o hoje, momentos tão simples, mas tão ricos como esse que nós estamos aqui. Que eu saio daqui, né, com tanto aprendizado, com tanto amor, se falando de amor, de paz. Então, Paulo, já começa assim, o seu intuito, seu propósito, é claro, você não precisa nem dizer, é levar amor para as pessoas. Isso é o que está faltando, né, para o mundo, no mundo atual. E quando as pessoas entenderem o que é o verdadeiro significado do amor, a maioria passa por esse mundo e vão morrer sem entender o significado. E a maioria vai entender só nos últimos momentos da vida, como você disse, né? Aí já não dá mais. Passou uma vida inteira amargurado, fazendo mal para as pessoas, depois não dá mais tempo. Descarregando, né? ódio. Descarregando ódio. Então aqui eu aprendi com a minha família, né, com Jesus, com Deus, com a minha cultura, de que é só o amor, né, que gera paz. Parabéns. Lindas palavras. Parabéns. E a última frase, nosso querido pastor Éder. É a gratidão, ela é o reconhecimento das bênçãos divinas. E é a permissão para que todos nós venhamos ser abençoados na nossa existência. Então hoje eu posso dizer tanto ao Fabiano, ao professor Paulo Henrique Canevaroli e a todos os nossos queridos amigos desse podcast tão especial e que tivemos o privilégio de dar o pontapé, né, Fabiano? Sim. Aqui hoje, ouvindo a sua experiência de vida, para todos nós aqui como um grande arquiteto que você é, que se nós hoje temos o reconhecimento dessas bênçãos divinas, é porque Deus nos aprovou. E na nossa existência, Ele imprimiu a sua mão, porque é Ele que tem a caneta. Vocês tiveram a oportunidade, como engenheiros, um arquiteto, outro engenheiro na parte da construção, de formular, de mostrar tantas coisas maravilhosas em traços, em números, em cálculos, mas em tudo isso foi imprimida na vida de vocês o poder de Deus, a unção de Deus, a força de Deus, para que vocês pudessem passar para todas as outras pessoas, que como Deus mudou a vida de vocês, de cada um de vocês, mudou a minha vida também, que eu não era ninguém na minha vida. Se eu sou hoje um pai de família bem-sucedido, se eu sou um esposo de uma mulher maravilhosa, se eu sou um filho de pais deliciosos que eu amo, que eu vou carregar para o resto da minha vida no meu coração, se eu sou um ministro do Evangelho bem-sucedido com a minha comunidade, tenho respeito na minha cidade, é porque este Deus me deu permissão de ser uma bênção durante a minha existência. Eu agradeço a Ele, porque Ele me livrou da morte, me livrou de acidentes. Sofri mais de 3 acidentes, passei por muitos momentos difíceis da minha vida. E Ele disse, eu estou te dando sopro de vida, eu estou te dando a oportunidade de você continuar. E na minha existência, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim e por estar com 2 pessoas tão abençoadas do meu lado. E vocês também. Gratidão. Muito lisonjeado com a presença de vocês novamente. E devido à nossa falha técnica aqui do painel, eu deixei para trazer aquilo que a gente ia projetar, que seria já entrando nesse detalhe, que vai todo o podcast do Entenda, o professor sendo um imitador de Cristo, né, como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vou deixar uma palavra, uma parábola, né, para vocês. Sim. E depois, para quem estiver nos assistindo, essa parábola ela vai ser projetada, a imagem que a gente queria transparecer.
é uma palavra que chama a parábola das duas cidades. Um homem que edificou duas cidades em terras diferentes. A primeira foi construída sobre um monte alto. Seus habitantes, embora tivessem escassez devido à posição geográfica, davam graças a Deus por cada novo amanhecer, por cada pedaço de pão sobre a mesa e até pelos dias de aflição, dizendo entre si: se ainda temos fôlego, é porque Deus tem propósito em nós. A segunda cidade foi erguida num vale fértil. Ali, abundância, os celeiros estavam cheios, os rios transbordavam de peixes, e as árvores davam frutos em todas as estações. Mas seus moradores murmuravam dia e noite. Gostaríamos de ter mais. Por que não temos aquilo que a cidade do monte tem? Por que Deus ainda nos deu isso? Com o tempo, a cidade do monte floresceu. Não em riquezas, mas em sabedoria, compaixão, paciência e amor. Quando vieram as secas e as perdas, sua fé permaneceu firme, pois a gratidão havia lançado raízes profundas, e dela brotaram muitas virtudes. Mas a cidade do vale, ainda que rodeada de fartura, vivia em contenda, inveja e angústia. Seus celeiros estavam cheios, mas seus corações estavam vazios. Então o Senhor chamou o homem e lhe disse: vês? Aquele que é grato em tudo conhece o meu coração, pois em tudo há um propósito. Mas o ingrato se torna cego, até mesmo para os maiores presentes. E o Senhor concluiu: a gratidão é como uma árvore frutífera plantada junto às águas. Dela brotam os frutos da fé, da esperança, do amor e da obediência. Quem aprende a dar graças em tudo, inclusive na dor, caminha na vontade de Deus e experimenta o reino em sua plenitude. É como Paulo termina em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dá graças. Então, eu agradeço vocês, meus queridos Fabiano Hayazaki, gênio da arquitetura, Pastor Éder Batista, meu tio amado do coração, por este momento tão inspirador. E deixo a última palavra para o Pastor Éder finalizar para a gente com uma breve oração. Deixando neste momento. Ao meu querido Fabiano, ao professor Paulo Henrique Canevaroli, ao grupo, né, que está aqui, NKN. Lógico. O nosso abraço. Temos que agradecer. Esse estúdio, né, tão aconchegante, né, que nós estamos se sentindo aqui muito gratos mesmo, exato, porque vocês fizeram algo de primeira classe, realmente à altura, para que o ouvinte possa se sentir satisfeito por todas as coisas que serão debatidas aqui, que serão experiências, crescimento para muitos de vocês. E eu quero aqui encerrar ao coração dos meus amigos, meu sobrinho e o nosso querido Fabiano, a palavra dos Salmos capítulo 1. Pois todos nós seremos como aves plantadas junto a ribeiros das águas, que daremos frutos na estação própria, cujas folhas nunca cairão. Tudo que fizermos vai prosperar, vai dar certo. O Senhor é aquele que nos chamou para ser árvores plantadas junto aos ribeiros das águas. O Espírito de Deus flui, as águas dele refrescam, as águas dele limpam, as águas dele refrigeram, as águas dele renovam. Deus em todo momento está renovando a natureza. Cada dia um dia novo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria chega pelo amanhã. E este amanhã está chegando para você. Porque o dia que você de ontem reclamou, você murmurou, você se angustiou, no amanhã você vai dizer: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você vai ter gratidão, porque Ele vai fazer o melhor por você. Podemos Temos fazer uma oração? agradecimentos finais, antes do pastor orar. Então, queremos agradecer ao Grupo NKN por esse estúdio maravilhoso, a pessoa do Dr. Márcio Nakano, meu sócio parceiro. Também queremos agradecer a Thaisa, nos bastidores, preparando para que hoje a gente estivesse aqui, realmente fazendo esse momento maravilhoso. Também a Camila, a Jéssica, por essa mesa posta maravilhosa hoje para a gente.
Então, a todos que participaram de alguma maneira com esse propósito do Entenda, a minha esposa que vem me ajudando desde o início, ao Márcio Duarte, agradeço a todos. Tá? O meu muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Fabiano. Antes do pastor Éder fazer a oração, quer comentar mais alguma coisa? Não, quero só agradecer, né? Gratidão eterna pelo convite, Paulo. Parabéns, né? Obrigado eternamente pela amizade, pela parceria, né? Por me dar essa honra de vir contar um pouco da minha história. E eterna gratidão a você, né? Ao Márcio Nakana, ao grupo NKM e a todo esse time incrível que montou e fez esse estúdio de primeira qualidade, né? Eu faço muita entrevista aqui, eu nunca vi um estúdio tão bem montado como esse. Parabéns, né? Realmente, vocês também fazem com muita excelência, né? Agradeço mais uma vez, uma honra compartilhar aqui e começar, né, com o pastor. Que honra estar junto, que mesa especial. E a você, Paulo, esse grande amigo, esse grande profissional, parabéns, mais sucesso, continue levando, né, a palavra de Deus, através de Jesus, né, que vai com certeza tocar muitas pessoas que estão precisando, né, ouvir essa palavra de todas as formas e realmente, né, fazer sentido a vida de cada uma delas. E você, né, com certeza faz esse sentido, já é real, tudo que você tem feito, faz e vamos fazer junto muito mais. Sim. Parabéns. Obrigado, Fabiano. Obrigado, gente. Vamos agradecer. Querido e amado Pai, no seu poder e na sua graça, nós queremos te louvar, porque hoje se dá o início de um grande trabalho do Entenda. O Senhor nos deu a oportunidade, juntamente ao lado aqui do arquiteto Fabiano, do professor Paulo, para juntos promovermos este primeiro debate falando sobre a gratidão. Que de uma forma especial, todos os nossos amigos sejam impactados e tenham a certeza de uma coisa: esse Deus que na sua palavra diz: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O Senhor abriu o caminho de cada um de nós aqui, para que pudéssemos reconhecer em gratidão toda a maravilha e todo o bem. Ainda que nada tivéssemos, ó Deus, o Senhor foi misericordioso conosco e mostrou que o teu cuidado, o teu amor, a tua atenção, Senhor, o teu livramento estivesse presente até o presente momento da nossa vida, como também na vida de todos os nossos amigos ouvintes que estão conosco, ligados nesse podcast. Senhor, cuida de cada um. Senhor, continua fazendo deles, de cada um de nós, ferramentas vivas para transformar, para mudar ambientes, para mudar situações, para mudar lugares e para mudar corações tão prostrados, tão caídos, decepcionados e sem uma esperança no dia de amanhã. Que as nossas vidas, Senhor, seja para eles um espelho, um reflexo, que existe um Deus que realmente pode mudar a história de qualquer um. E vai mudar, porque Tu és um Deus de amor. Obrigado e que o Senhor continue sendo conosco, hoje e sempre. Assim seja. Amém e amém. Bom, então neste momento encerramos o primeiro episódio do Entenda. Até a próxima, pessoal.